Que Deus abençoe grandemente o dia de quem nos ouve. Que seja um dia iluminado, cheio de paz e, claro, de novas descobertas. Amém, que assim seja. É uma alegria imensa ter a nossa audiência conosco para mais uma imersão profunda, num tema que tem cativado e às vezes até confundido a humanidade há muitos séculos. Confundido bastante, né? Com certeza. E hoje a nossa missão é mergulhar de cabeça num debate teológico muito intenso sobre o fim dos tempos. Para guiar essa jornada, a gente vai usar como base o livro Quando a Trombeta Soar. Excelente obra. Escrito pelo autor Edward E. Hinson. O objetivo central da nossa análise de hoje é desvendar uma distinção muito específica que o autor faz entre dois eventos proféticos, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. E a gente vai explorar as evidências bíblicas que ele apresenta nessa obra. Um privilégio estar aqui para essa conversa estrutural. Sabe, o tema da escatologia, que, em termos simples, é o ramo da teologia focado no estudo das últimas coisas, do fim dos tempos, costuma gerar reações extremamente polarizadas nas pessoas. O pessoal vai do 8 ao 80. Exatamente. Algumas pessoas sentem um medo quase paralisante, outras já sentem uma esperança renovada e muitas, na verdade, simplesmente ficam completamente perdidas. Num labirinto de interpretações. Isso, um labirinto de interpretações diferentes. O que o livro de Hinson faz é tentar colocar uma lente de aumento nos textos originais. A intenção dele é argumentar que há uma ordem cronológica e lógica muito bem definida nesses eventos futuros. Entendi. Que defende que a igreja será retirada fisicamente da Terra antes de um período de aflição global sem precedentes. E para entrar nesse assunto que é pesado, né, o livro já começa com uma história maravilhosa, super curiosa, que quebra o gelo logo de cara. Aquela do pastor, né? Essa mesma. O autor conta que ele estava lá, sentado no banco de uma igreja, ouvindo o sermão de um pastor, que por acaso era um grande amigo pessoal dele. O clima parecia normal, até que, de repente, esse pastor bate com força no púlpito, esbraveja para a congregação e solta a seguinte frase: "Não haverá arrebatamento para a igreja. Tudo o que podemos esperar é problemas, problemas e mais problemas." É muito dramático demais. E o Hinson conta no livro que ficou ali no banco absolutamente perplexo, ouvindo o próprio amigo prometer basicamente um futuro de puro caos. Sofrimento inevitável para aquelas pessoas. Sim. O que exatamente motiva uma declaração tão dramática como essa? Olha, essa anedota inicial é brilhante porque ela ilustra de forma muito prática o cenário teológico complexo que o Hinson está questionando ao longo de todo o livro. Certo. O que esse pastor estava defendendo com todo aquele vigor no púlpito é uma posição conhecida no meio acadêmico como amilenismo, ou possivelmente uma visão pós-tribulacionista. Traduzindo isso para quem nos ouve, Claro, para quem não está familiarizado com esses jargões, o amilenismo basicamente interpreta as profecias sobre o reinado de 1000 anos de paz de Cristo de uma forma muito mais simbólica. não literal. Exato. Eles enxergam isso como algo que está acontecendo espiritualmente agora e não como um evento político e literal no futuro. Entendi. E os pós-tribulacionistas? Já os estudiosos pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai sim atravessar todo aquele período obscuro de 7 anos de sofrimento global. A chamada tribulação. Isso, a tribulação. Eles acham que a igreja passa por isso antes de qualquer tipo de resgate. Então, muitas dessas perspectivas descartam completamente a ideia de um evento de arrebatamento isolado. A crença que o sofrimento humano só vai se intensificar, linearmente, até o fim da história. Exatamente isso. E é aí que o tom do Hirson, que é muito calmo, mas muito incisivo, entra em cena no livro, certo? Com certeza. Porque ele ouve essa promessa de problemas e mais problemas e basicamente diz que, ao descartar a ideia do arrebatamento como um evento de resgate prévio, esses estudiosos estão jogando um texto fundamental da Bíblia fora. Sim, ele é bem direto nesse ponto. Ele chega a usar a expressão de que eles estão jogando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18, pela janela dos vitrais da igreja. É uma imagem forte. A crítica do Hinson aí é focada na metodologia de interpretação.
O argumento central dele é que esse trecho específico da carta aos Tessalonicenses contém uma promessa muito cristalina, Que não dá para ignorar. que não pode ser simplesmente alegorizada ou ignorada para se encaixar numa visão pessimista do futuro. Para ele, o texto exige uma leitura literal. O que nos leva a uma parte do livro que eu achei fantástica, que é como o autor lida com o ceticismo popular. As piadas, né, da face da Terra, parece roteiro de filme de ficção científica de Hollywood. Então o pessoal tende a ridicularizar o conceito. É o que mais acontece. O autor até lista algumas dessas piadas irrelevantes que os críticos fazem. Coisas do tipo, as pessoas vão bater a cabeça no teto de casa ao subir. Ou que vai chover dentadura e peruca. Exato. Vai chover peruca que ficou para trás, ou imaginam milhares de carros sem motorista batendo uns nos outros nas rodovias. Como o Hindson rebate esse tipo de distração cômica? A abordagem do Hindson para essas zombarias não é defensiva no sentido logístico, sabe? Ele não tenta explicar como o controle de tráfego aéreo vai lidar com o evento. Faz sentido. Em vez disso, ele faz um retorno muito firme à raiz filológica e literal do texto bíblico. O foco dele recai sobre as palavras exatas que foram registradas nos manuscritos originais em grego. E quais são essas palavras? Ele destaca uma palavra crucial nessa passagem de Tessalonicenses, que é arpazou. Essa é a palavra que as nossas Bíblias traduzem como arrebatados. Arpazou. Isso. A questão é que o significado histórico de arpazou não transmite a ideia de uma elevação suave, sabe? Aquela coisa pacífica e flutuando. O termo carrega uma conotação de agarrar com força, arrancar de um perigo iminente. É algo bem mais intenso, então. Arrebatar de forma súbita e violenta, sim. Nossa, isso muda totalmente a imagem mental da coisa. Muda profundamente. A gente precisa lembrar o contexto histórico aqui. A igreja primitiva que recebeu essas cartas, ela vivia sob a opressão brutal do Império Romano. Eles não estavam querendo uma poesia, né? Não mesmo. Eles não estavam ansiando por uma transição poética para as nuvens. Eles precisavam de uma intervenção real. Então, o uso de harpazo implica um resgate forçado e poderoso contra forças oponentes. E tem outras partes da Bíblia que usam essa mesma palavra, não tem? Tem, o Hindson aponta que é a mesma raiz grega usada no Evangelho de João, quando Jesus promete que nenhuma força externa arrebatará as suas ovelhas de suas mãos. Ah, interessante. E em seguida, o autor complementa isso com outra palavra grega fundamental do mesmo texto, que é epissunagoges. Epissunagoges. É quase um trava-língua. E o que significa? Significa reunir-se com um propósito, formar uma grande congregação, refere-se àquela gigantesca assembleia nos ares que vai resultar dessa extração. Então a conclusão dele é bem lógica, a partir do idioma original. Sim, a conclusão analítica do Hindson é muito direta. O evento da extração vai acontecer. Os textos exigem essa interpretação literal. Então a questão não é se vai acontecer. Exato. Para ele, o debate real dentro da teologia não deveria ser se haverá um arrebatamento, mas puramente quando ele ocorrerá em relação aos outros grandes eventos do fim dos tempos. E é exatamente nesse quando que a nossa imersão fica realmente fascinante, porque o autor dedica uma parte substancial do livro para listar 6 aspectos distintos sobre o tempo cronológico desse evento. 6 características bem definidas. Isso, são 6 peças de um quebra-cabeça. Eu gostaria de explorar cada uma delas com a nossa audiência. Vamos lá. A primeira peça que o Hindson coloca na mesa é que se trata de um evento estritamente futuro. Por que ele precisa enfatizar isso? A ênfase no aspecto futuro serve para combater outra corrente teológica, conhecida como preterismo. Preterismo. Que sugere que a maioria dessas profecias já se cumpriu no passado histórico, especificamente ali na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Ah, então eles acham que já foi. Exato. Mas o Hindson argumenta que a promessa de retorno feita pelo próprio Cristo e que foi reiterada pelos anjos durante a ascensão dele, aponta invariavelmente para um horizonte futuro não realizado. Não é uma alegoria que passou. Não é uma promessa literal pendente de cumprimento global. Entendido. O que nos leva à segunda característica que me chamou muita atenção pela tensão que cria, que é um evento iminente. Sim, a iminência é crucial. O livro descreve como algo que está sempre às portas.
Toda geração, desde os pescadores lá da Galileia no primeiro século até quem mora numa metrópole hoje, foi orientada a viver com a expectativa de que poderia acontecer a qualquer momento. Talvez hoje à tarde. Exato. Como que essa iminência funciona na prática teológica do livro? O conceito de iminência é, olha, a verdadeira espinha dorsal da tese pré-tribulacionista do Hinson. Dizer que um evento profético é iminente significa que não existe nenhum outro sinal profético que precise acontecer antes. Nem um acordo de paz, nem um desastre. É um desastre natural específico ou acordo político obrigatório. A via está livre. A trombeta pode soar em qualquer fração de segundo. É um estado de alerta constante. E é essa constante iminência que motiva a pureza moral e a urgência da igreja, segundo o autor. E aqui surge um paradoxo fascinante no livro. O do tempo. Isso, porque o terceiro aspecto que ele aponta é que, ao mesmo tempo em que é iminente, é um evento distante. Mas vem cá, se está às portas, como pode ser distante? O autor explora isso de uma forma muito didática, mencionando a perspectiva do tempo humano frente ao tempo divino, já que, poxa, já se passaram 2 milênios. O Hinson lida com esse aparente paradoxo, resgatando uma parábola que o próprio Jesus contou no Evangelho de Lucas. A parábola do homem nobre. Aquela do país distante? Essa mesma. O homem que viajou para um país muito distante para receber um reino e que demoraria um longo tempo para voltar. Por que Jesus contou essa história específica? O texto diz que foi porque as pessoas achavam que o reino de Deus iria se manifestar imediatamente. Ali na frente deles, na hora. Isso! A analogia do país distante serviu para gerenciar as expectativas daquela geração. De que não seria no tempo deles, necessariamente. Exato. Da perspectiva de um Deus que habita fora da dimensão do tempo, a volta é constante e iminente. Mas o Hinson reconhece que, para a experiência humana, a longa espera de 2000 anos testa muito a fé. E testa muito mesmo, o que nos conecta organicamente ao quarto aspecto que o livro destaca. É um evento sem data. Esse ponto é fundamental. E aqui o Hinson soa bastante categórico sobre os erros cometidos ao longo da história, né? A história está repleta de líderes e seitas que tentaram decodificar calendários maias, alinhar constelações, Numerologia. usar numerologia bíblica para cravar o dia e a hora do fim do mundo. E o resultado tem sido invariavelmente o fracasso, o constrangimento e tragédias reais para os seguidores. O autor reafirma aquele ensino bem textual de que ninguém sabe o dia ou hora. Nem os anjos do céu. A glória desse agendamento divino é justamente o seu mistério absoluto. A arrogância de marcar datas é algo que o livro condena veementemente. E essa falta de uma data marcada no calendário, ela cria um cenário muito vulnerável para a humanidade. Não cria? Cria, com certeza. Porque se não tem um alerta prévio no noticiário, a consequência lógica, que é o quinto aspecto do Wright Coulson, é que será um evento completamente inesperado para a imensa maioria. A narrativa bíblica argumenta que o mundo estará completamente absorvido na sua rotina mundana. O texto que o Ransom cita fala de pessoas dizendo paz e segurança. O que indica uma distração total. Exato. Indica uma humanidade focada em falsas resoluções políticas e no acúmulo material. O mundo não estará olhando para os céus em atitude de arrependimento. Estará distraído. O que significa que o arrebatamento vai pegar todo mundo de surpresa. Como uma armadilha que se fecha. Nossa, e isso prepara o terreno para a última das 6 características. Será um evento repentino. O livro usa a famosa expressão num piscar de olhos. Sim, a rapidez é outro ponto-chave. Ou seja, não vai ser um processo lento onde as pessoas vão flutuando devagar e dá tempo de mandar uma mensagem de despedida. De jeito nenhum. A palavra grega original usada pelo apóstolo Paulo para descrever essa rapidez é átomos. Daí que vem a palavra átomo. Exatamente, da qual derivamos a palavra átomo. Significa algo tão minúsculo que não pode ser cortado ou dividido. É uma fração de tempo indivisível. Uma fração de segundo. A metáfora do ladrão na noite também entra aqui. Não no sentido de intenção maliciosa, claro. Sim, o foco não é no roubo. O foco é na ideia de que um ladrão não envia um aviso prévio de 5 minutos dizendo que está chegando. A intrusão no nosso contínuo de tempo e espaço vai ser instantânea. Certo. Para recapitular, então, a estrutura que o Hinson monta, temos um evento futuro, iminente,
distante, sem data, inesperado e repentino. Essa é a base do quando. Exato. Tendo estabelecido esse quando, a nossa imersão precisa agora entrar no coração estrutural do livro, o grande contraste. A parte mais densa da obra. Sim, o Hindson dedica uma sessão para provar através de uma tabela comparativa que eu achei impressionante, que o arrebatamento e o retorno físico de Cristo à Terra são, na verdade, dois eventos totalmente separados. Separados por aqueles 7 anos de tribulação. Isso mesmo. Eu olho para as minhas anotações aqui e a primeira diferença gritante que ele aponta na tabela é uma questão puramente direcional. Como que essa logística de movimento funciona na visão do autor? Para quem aprecia organização de dados, sabe, conexões lógicas, essa tabela do livro é um prato cheio. O que o Hindson faz é pegar as passagens bíblicas que falam sobre a vinda do Senhor e colocá-las lado a lado. Para comparar mesmo. Isso, e ele demonstra que elas descrevem logísticas incompatíveis caso a gente tente fundir tudo num único acontecimento de 24 horas. Qual é a primeira incompatibilidade? É exatamente o movimento. Nas passagens referentes ao arrebatamento, o texto diz que Cristo vem para resgatar os seus e o ponto de encontro é nos ares, nas nuvens. Há uma suspensão da gravidade e um encontro aéreo. Certo. Contudo, nas passagens que descrevem a segunda vinda para estabelecer o reino, como lá no profeta Zacarias, o texto é explícito ao dizer que os pés dele tocarão a terra física. No chão mesmo. Especificamente no Monte das Oliveiras. E ele descerá com os seus santos como um exército. Ou seja, uma é uma missão de resgate aéreo e a outra é uma descida de cavalaria para terra firme. São direções e propósitos totalmente opostos. Completamente diferentes. Isso me leva ao segundo ponto de contraste que o autor destaca, que envolve a grande celebração celestial. O que acontece com a noiva de Cristo que simboliza a igreja nessas duas fases? Olha, esse talvez seja o argumento cronológico mais perspicaz do autor. Por quê? Porque no arrebatamento, o propósito da vinda é reivindicar a noiva e levá-la para as moradas na casa do Pai que Jesus prometeu preparar. Certo, um resgate para o céu. Mas quando lemos o capítulo 19 do Apocalipse, que narra o retorno de Cristo à Terra para a Batalha do Armagedon, a narrativa muda. Como assim? Ele já desce dos céus montado em um cavalo branco, acompanhado por um exército vestido de linho fino e branco, que é a descrição exata da noiva que já passou pela cerimônia do casamento do Cordeiro. É uma questão de lógica narrativa básica que o Hindson levanta. É uma questão de tempo. Se a igreja sobe e desce no mesmo dia, no mesmo evento simultâneo, como ela poderia chegar ao céu a tempo para ser apresentada, passar pelo tribunal de recompensas, participar do banquete grandioso? Vestir-se adequadamente, né? Exato. Vestir-se de linho fino e depois descer para a batalha. O autor brinca que é como pegar um elevador até o último andar, bater a cabeça no teto e descer imediatamente. Isso destruiria todo o sentido da celebração celestial. Sob a lente pré-tribulacionista do Hindson, essa fusão de eventos anula o propósito das bodas no céu. E tem o terceiro contraste aí, né? Sim, o terceiro contraste que fortalece essa separação é a visibilidade. O evento do arrebatamento é descrito como algo repentino e exclusivo para os fiéis. O mundo apenas lidará com o choque do desaparecimento. Não vão ver nada. Nada. Por outro lado, o retorno físico à Terra é descrito como o evento mais público da história cósmica. O texto diz em Apocalipse que todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o rejeitaram? Exato. Um é um segredo guardado para os redimidos, o outro é um espetáculo de autoridade inegável para todo o globo. E é crucial lembrarmos aqui que o nosso papel é decodificar a obra. Analisar o que está escrito ali. Isso. A maneira como o Hindson estrutura essa separação para sustentar sua tese de dois eventos distintos é argumentativamente muito sólida. A organização de ideias dele é impecável mesmo. E para fechar essa tese de que a igreja não passará por esses 7 anos terríveis de tribulação na Terra, o Hindson elenca no livro 10 razões. São 10 provas conceituais e bíblicas. E como nosso tempo exige foco, nós selecionamos as 3 metáforas mais impactantes que o autor usa para fundamentar isso. E eu confesso que a primeira delas me fez parar a leitura de tão forte que é.
É a metáfora da noiva, não é? Essa mesma, a metáfora da noiva. Essa metáfora carrega um peso emocional imenso. É vital entender o que o autor define como tribulação aqui. O que ele diz? Segundo o texto bíblico que ele analisa, não se trata apenas do acúmulo de guerras políticas ou pandemias comuns da nossa história. É um período muito específico onde o próprio Deus derrama ativamente o seu julgamento sobre um mundo obstinado e rebelde. É um derramamento de ira divina. No livro do Apocalipse, esse período é literalmente chamado de a ira do Cordeiro. Simultaneamente, em todo o Novo Testamento, a igreja é identificada de forma muito afetuosa como a noiva de Cristo. A noiva. A conexão lógica que o Hinson faz é simples, mas é visceral. O cordeiro não espanca a sua noiva antes do casamento. É um choque de realidade ouvir isso colocado dessa forma. Totalmente. Faz a gente repensar toda a dinâmica do amor divino dentro da narrativa, né? Sim. Na ótica do autor, seria uma contradição do caráter divino que o noivo celestial submetesse a sua noiva, pela qual ele já pagou o preço na cruz, a 7 anos de terror, de fome, de pragas. Para só depois resgatá-la, toda traumatizada, para a cerimônia. Exatamente. O resgate antecipado, na visão dele, é o ato supremo de proteção de um noivo zeloso. Ele a retira da zona da ira, pois essa ira tem como alvo exclusivo o sistema mundial impenitente. Faz todo sentido emocional dentro dessa metáfora do casamento. A segunda razão que nós destacamos nas nossas anotações tem uma pegada muito mais diplomática. A política, né? Isso, é a metáfora dos embaixadores. O autor cita a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, onde aqueles que seguem a Cristo recebem o título oficial de embaixadores. Uhum. Como que o livro aplica a diplomacia internacional a esse cenário do fim do mundo? O Hinson faz um paralelo formidável com o protocolo de guerra do mundo real. Pensa no funcionamento das embaixadas globais. Ok, pensando. Quando as relações diplomáticas entre duas nações chegam num ponto de ruptura irreparável e um país está prestes a declarar guerra total e bombardear o território inimigo, qual é a primeira ação oficial de um chefe de Estado? Ele chama os embaixadores de volta para casa. Perfeito. Ele evacua a embaixada e retira seus representantes oficiais da zona de perigo antes da primeira bomba cair. É de arrepiar isso. Então, nessa leitura pré-tribulacionista, o arrebatamento é Deus evacuando a sua embaixada na Terra. Ele está retirando seus representantes antes de oficialmente declarar guerra e derramar o julgamento sobre o território inimigo durante a tribulação. A igreja passou 2000 anos oferecendo os termos de paz e anistia através do Evangelho. Mas o tempo da diplomacia acaba. E os embaixadores são chamados de volta para a capital. Uau, é uma imagem fortíssima. Demonstra um senso de ordem militar e protocolar formidável do Hinson. Com certeza. E a terceira prova conceitual que a gente precisa abordar resolve um dos maiores nós na cabeça de quem tenta ler o livro do Apocalipse. A identidade da mulher? É essa mesma. A identidade da mulher perseguida. Lá no capítulo 12 do Apocalipse, o texto descreve uma mulher que sofre uma perseguição severa, implacável, e que precisa fugir para o deserto para ser protegida durante a tribulação. E muitas tradições leem isso de forma automática, né? Sim. O pessoal lê e conclui. Olha aí, é a igreja cristã passando pela tribulação e sendo caçada. Mas o Hinson interrompe essa dedução e corrige a identidade da mulher no livro. E a correção é muito óbvia quando se olha para o texto histórico. Demais. O autor explica que essa mulher de Apocalipse 12 só pode representar a nação de Israel, não a igreja. O texto diz que a mulher dá à luz um filho homem que governará as nações. Que é uma referência clara a Cristo. Exatamente. E o argumento irrefutável do Hinson é: foi Israel quem deu à luz do Messias. A igreja não gerou a Cristo. Foi o sangue de Cristo que comprou e gerou a igreja. Uma inversão lógica se a gente colocar a igreja ali. Total. Portanto, o alvo daquela fúria descrita no texto é o remanescente judeu durante a tribulação, e não a noiva de Cristo, que, segundo a cronologia que ele defende, já estaria segura nas moradas celestiais.
Essa clareza na distinção entre o programa profético de Deus para a nação de Israel e o programa distinto para a igreja olha, a fundação de todo o argumento do Hindson nessa obra. Sem dúvida. A fundação. Ao não misturar as identidades, o que é da cabeça das profecias ganha um contorno muito mais definido e coerente. Com todo esse cenário imenso pintado de forma tão meticulosa, a pergunta que fica para quem nos acompanha, para quem nos ouve agora, é muito prática. Por que decodificar tudo isso importa para a vida real de alguém numa terça-feira de manhã? O valor prático dessa visão é a mitigação do pânico. A escatologia, esse estudo do futuro prometido, não foi idealizada para gerar terror, sabe? Para as pessoas ficarem estocando comida no porão. Exato, não é para criar comunidades que vivem estocando suprimentos e vivendo com medo do colapso global. Para quem encontra fundamento nessa perspectiva de Hindson, a mensagem principal é de conforto profundo. Uma mensagem de esperança. A esperança não é o desafio de sobreviver ao pior pesadelo cataclísmico da história, mas sim a certeza de um resgate planejado. Isso revela um Criador altamente organizado e protetor. Tira um peso das costas, não tira? Tira dos ombros das pessoas o peso esmagador do caos iminente que os noticiários costumam jogar sobre nós diariamente. É um alívio genuíno. É a compreensão de que, por trás do ruído do mundo, existe um roteiro sendo seguido com precisão. E isso me leva a uma provocação final, sabe? Um pensamento poderoso que eu adoraria que cada pessoa que nos ouve levasse para refletir ao longo do dia. Tem um último argumento no livro que se encaixa bem nisso. Tem sim. O Hindson afirma que a Igreja, através do Espírito Santo, atua hoje como um verdadeiro restritor moral na Terra. Uma força invisível que segura as comportas do mal e impede a ascensão da anarquia total. Na visão dele, quando o arrebatamento ocorrer, essa barragem de restrição será removida e aí sim o mundo entrará em colapso. É um argumento derivado lá da segunda carta aos Tessalonicenses. A premissa é que a presença contínua de indivíduos que carregam valores éticos e divinos atua como um conservante social. Um sal da terra. É a influência daqueles que escolhem fazer o que é certo, que de maneira muito literal sustenta a estrutura da nossa civilização e impede que ela desmorone sobre o seu próprio egoísmo. E aqui está a provocação para a nossa audiência ponderar hoje. Se o autor defende que é a presença física das pessoas de fé e de valores morais que atualmente segura o colapso do mundo, impedindo que a escuridão tome conta de tudo, que tipo de impacto silencioso e invisível a bondade diária de cada pessoa que nos ouve está causando na sociedade agora mesmo? Sem que ela sequer perceba. Exato. Às vezes as pessoas acham que suas atitudes cotidianas de honestidade, aquele ato de compaixão no trânsito, a paciência com um familiar difícil, que isso não muda a história do mundo. Mas, à luz dessa visão espetacular, essas pequenas atitudes são os verdadeiros pilares que estão sustentando a humanidade em pé neste exato momento. É uma mudança de paradigma sobre o valor imensurável da ação comum. Não se deve subestimar o poder dessa luz silenciosa no dia a dia. Com certeza. Pois na soma de todas essas pequenas atitudes invisíveis da nossa audiência, a escuridão absoluta é contida. E, além de ser uma perspectiva que nos enche de responsabilidade, ela eleva a dignidade e a importância da vida de cada indivíduo comum que escolhe o bem. É uma mensagem muito encorajadora para fechar a nossa reflexão e para quem ficou com a mente fervilhando, fascinado com essas visões estruturais do futuro, nós temos uma excelente notícia para dar. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que maravilha! Continuando a desbravar a obra de Edward A. Hindson de forma profunda. Afinal, as escrituras ainda guardam muitos mistérios e detalhes surpreendentes sobre o fim dos tempos que merecem a nossa atenção. Foi uma imersão extraordinária nas páginas e nos conceitos. Mal posso esperar para a gente continuar a destrinchar esses argumentos no nosso próximo encontro. Eu também. Que Deus abençoe todos os ouvintes.